boa noite para você que acompanha mais uma live aqui no canal do YouTube. Hoje tem live extra e é para falar dos testes de novatos da Fórmula E. Estou muito feliz de a gente falar um pouco sobre esse teste, que já vai ser que já foi, na verdade, o quarto teste de novatos. E tem brasileiro, né? Sempre tem piloto brasileiro. E dessa vez com muito destaque até. A gente vai falar um pouco sobre ele, né? Que é o Filipe Drogovic, que é até o tema da capa do vídeo aqui do canal. E essa live aqui, minha gente, é uma live especial, como eu já falei, mas ela é mais especial ainda, sabe por quê? Porque essa live é em parceria com Entre Fórmulas. Estou aqui com a minha amiga Sônia Cury. Vocês já conhecem a Sônia aqui, né, das lives. Então, estou muito feliz por essa parceria também, viu, Sônia? Muito bom, né? Muito boa noite para você que está assistindo agora. Bom dia, boa tarde. E vamos lá, né, Sônia? Vamos conversar sobre esses testes de pilotos. Eu fiquei muito feliz com as coisas que eu deu para acompanhar, porque não é transmitida, né? Então a gente tem que ficar acompanhando o site de notícia, principalmente dos jornalistas que estavam lá em Berlim acompanhando. E fico muito feliz de ver cada vez mais o pessoal da Fórmula 3 aí, Fórmula 2, fazendo os testes aí da Fórmula E. E tem bastante coisa bacana para falar. E muito obrigada por topar essa parceria aí, que só para avisar para quem está assistindo e também para quem vai estar. Quem está ouvindo já tá sabendo. Mas no caso, vai sair também na versão de podcast do Entre Fórmulas, porque o Entre Fórmulas, além de ser um site, a gente também é um podcast. E esse papo aqui também vai sair nas plataformas de áudio depois lá no Entre Fórmulas. Vamos chamar a nossa convidada, né, Sônia? Que eu acho que essa nossa convidada tem mais propriedade de falar dos meninos da base do que a gente, né? Porque eu, particularmente, vou confessar que eu não entendo muito. Você entende, Sônia? Eu entendo algumas coisas que eu assisto, mas bem menos do que a Beatriz, que tá lá dia, noite, de noite, vendo tudo e puxando todos os dados desses meninos aí. Então, já coloquei aqui a Beatriz Barbosa, a Bia do Paddock da F2. Mais uma vez, Bia, obrigado, viu, por você ter aceito o convite aqui no canal. Já também agradeço também pela Sônia, pelo Entre Fórmulas. Sua participação aqui vai, olha, ser de alto nível. E é isso, Bia. Obrigada, viu? Boa noite, meninas. Boa noite quem vai acompanhar a live. Olá, quem vai escutar no Entre Fórmulas posteriormente. Eu que agradeço o convite. Sempre bom poder falar dos meninos da base. Teve muita gente da base nos testes da Fórmula E, que foi algo que eu fiquei surpresa e feliz, assim, na mesma medida. Ver que o pessoal da base está cada vez mais abraçando a ideia de estar em grandes categorias e não visando apenas a Fórmula 1. Sim, uma coisa muito interessante desse teste de novato é essa relação de tanto piloto jovem da Fórmula 2, da Fórmula 3, né, tendo campeão da Fórmula 2, tendo campeão da Fórmula 3, que se você for buscar em outras etapas, digamos assim, do teste de novato, a gente não via muito isso, né? E dessa vez foi surpresa, pelo menos para mim. Para você, Bia, você ficou surpresa com a quantidade de pilotos novos para esse teste da Fórmula E? Eu fiquei bastante surpresa, principalmente com os pilotos da Fórmula 3, porque geralmente quando a gente vê testes de categorias já profissionais, a gente pensa logo nos meninos da Fórmula 2 indo, e aí a gente teve gente até da Freca, que é a Fórmula 3,5, né, que o pessoal brinca, que é uma etapa ali antes da Fórmula 3. Então, esse tanto de gente, principalmente os meninos da academia, no caso da Fórmula 2, indo testar na Fórmula E foi algo que me agradou, e como eu disse, me agradou e me deixou surpresa na mesma medida. Eu não esperava alguns nomes ali, jamais imaginei, por exemplo, o Maloney do testar, ele que é um menino muito novo, é da academia Red Bull, acabou de chegar na Fórmula 2, então é uma grata surpresa. Não, o Luke Browning, Fórmula 3 da High-Tech, Team Trenitz da Freca. Tipo, menino, você acabou de sair da fralda, o que você tá fazendo aqui? O Barter, eu fiquei surpresa também, que ele tem... Até ver um pessoal perguntar, pô, mas ele tem 17 anos, será que ele pode fazer o teste, né? Eu tava tentando descobrir informação, não tem muito claro no regulamento, mas acho que como ele faz 18 anos, acho que em 2 meses ele faz 18 anos, acho que julho, agosto, sei lá. Então, acho que deve ter alguma brecha para teste ele poder participar, mas se fosse corrida, por exemplo, ele já não poderia, porque tem que ter 18 anos na Fórmula E também.
mas levantou muitas dúvidas também essa questão, justamente por termos tantos pilotos novos fazendo o teste. Eu também fiquei muito surpresa. Mas tá tendo esse crescimento, né, Renata? A gente viu também nos testes de 2020, né? A gente teve pilotos que fizeram alguns já estão no grid agora, né? Demoraram alguns anos para entrar, mas estão no grid, como o próprio Jake Hughes, né? O Sasha Fenestras, que está com 23 anos hoje, em 2020, ele tinha 19 anos quando ele fez o teste. Então, assim, e ele está agora no grid, né? Entrou esse ano no grid da Fórmula E. Então, muito legal ver que está crescendo, que é como a Renata bem disse, nos primeiros testes a gente não via isso. E, sinceramente, falando ainda de Fórmula 3, o Drugovich, né, na verdade, eu achei muito surpresa, na verdade. O Drugovich está nesse teste, até porque a gente sabe que o Drugovich almeja, na verdade, a Fórmula 1, que foi algo também que eu observei muito na internet, né, quando foi anunciado o tanto de pessoas comentando lá na Maserati, parecendo que ele iria para a Fórmula E, né? Deixar bastante claro aqui, como eu já falei até nas redes sociais, de que não é porque você vai fazer um teste da Fórmula E que você está confirmado para o ano seguinte. Obviamente que a gente tem, né, Sônia, um número grande aí de pilotos que já testaram o carro e estão no grid, ou que já estiveram no grid, mas, assim, obviamente, eu e a Sônia, né, a Sônia também pode falar isso, que eu ficaria muito feliz pelo Drogovic se ele escolhesse a Fórmula E para fazer justamente essa ponte. Eu não posso negar que a Fórmula 1, né, Bia? A Fórmula 1 é a categoria principal de automobilismo, eu não posso negar isso. Por mais que eu goste da Fórmula E, que eu ame a Fórmula E, eu não posso deixar de negar. E ainda mais o teste de hoje do Drugo, né? Que ele foi o melhor nas duas sessões. Na verdade, por todo o teste, durante todos os dias, da manhã e à tarde, fez o melhor tempo. Para você, Bia, era esperado já, você que acompanha mais a carreira dele, que ele fizesse realmente esse tempo, até porque a Maserati ela não está indo bem no campeonato, e ele teve uma sorte, não sei se eu poderia dizer sorte, mas ele ficou justamente com o carro do Günther, né? Que foi pódio. O carro do abençoado do final de semana. Então, assim, para você esperaria realmente esse resultado? Você acha, pelo que você pôde ler, né, até porque não foi televisionado e não passou nada na internet, você achou que ele foi o esperado do Drugo desses testes? O Drogovic, ele é um piloto que ele é rápido e consistente. É uma categoria não, perdão, é uma característica dele. E, ao meu ver, ele tem certa facilidade quando ele consegue entender bem o carro tá bem acertado para o estilo de pilotagem dele. Ao meu ver, é um piloto que se adapta muito fácil. E creio que tudo isso aconteceu nessa teste. Claro, são pouquíssimos momentos que o piloto realmente tem para poder se adaptar. 3 horas de testes por sessão é muito pouco tempo e nem sempre o piloto fica essas 3 horas dentro do carro durante os testes, vai muito do que a equipe está exigindo dele. Enfim, então eu fiquei feliz, mas não surpresa, talvez, porque o Drogovic tem, como eu falei, ele é um piloto que é rápido, ele é consistente, ele se adapta fácil quando ele consegue entender o carro. Que acredito que foi o que aconteceu. Ele mesmo disse que superou as expectativas dele, porque ele vinha de carros muito diferentes, que os carros da Fórmula 2 e da Fórmula 1 que ele está testando agora tem uma configuração totalmente diferente, então ele conseguiu se adaptar, marcou o melhor tempo em geral, superando o tempo do pole de sábado, se eu não estiver enganada. Então, realmente mostrando que conseguiu extrair o melhor desse carro, como você bem citou. Vocês fiquem à vontade para me corrigir se eu falar alguma besteira sobre a Fórmula E, porque eu estou começando a acompanhar mais agora. Mas ele conseguiu extrair o melhor desse carro, que, como vocês bem citaram, não é o melhor do grid, mas que nesse final de semana conseguiu encontrar algo bom, tanto nas corridas quanto realmente para esse teste. Então, o Drugo deu essa sorte de ficar com o carro que parecia estar melhor no final de semana. É aquela coisa, né?
Eu esqueci como que é o ditado, me fugiu agora na cabeça, mas enfim, não estou surpresa com o desempenho do Drogovic, porque realmente é um piloto que a gente sempre pode esperar o melhor, e ele está muito mais maduro após a conquista da Fórmula 2, então isso também é muito importante para manter a cabeça no lugar, que é uma das principais características dele. Ele é muito centrado no que ele está fazendo, independente de onde esteja. Uma coisa que eu notei, essa questão que você falou do Drogovic, realmente eu tenho percebido desde quando ele foi o campeão da Fórmula 2, essa maturidade do Drogovic. Até para dar entrevista também, ele está mais centrado, ele está mais maduro. E eu percebi isso realmente, né, Sônia? O que é que você acha, Sônia, dessa questão do Drogovic? E até eu queria saber de vocês também, porque eu já até meio que falei isso aqui, mas eu queria também saber a opinião. Vocês acham que essa questão do Drogovic, talvez, vamos botar um achômetro aqui, de se aparecer uma oportunidade para o Drogovic para a Fórmula E e não aparecer essa oportunidade na Fórmula 1 no ano que vem, vocês acham que seria uma oportunidade dele não ficar nos bastidores e fazer tipo o que o Nick De Vries fez? O Nick De Vries usou a ponte da Fórmula E para estar na Fórmula 1 hoje no grid. Vocês acham que isso seria a melhor forma dele ir para a Fórmula 1? Então, sobre o Drogovic, assina embaixo do que a Beatriz falou, e tive essa maturidade emocional. Ele é um piloto que eu admiro muito emocionalmente. Durante a temporada dele da Fórmula 2, ele é um cara que na vitória e na derrota, ele tem uma postura muito boa, né? O Drogovic, hoje ele fez o melhor tempo dos testes no geral, mas acho muito interessante a gente notar o quanto todos os pilotos evoluíram no teste. Se você pegar a primeira bateria, a maioria virou dentro da casa de 1 minuto, de 1 e 6, né? 1 minuto e 6, a maioria e depois alguns, 1 minuto e 7. E já na sessão da tarde, grande parte virou com 1 minuto e 5 e outros 1 minuto e 6. Então você já viu os pilotos abaixando bastante o tempo. E abaixar 1 segundo na Fórmula E é muita coisa, porque os carros ficam com uma diferença de décimos entre si. Mandaram aqui no chat aqui dar um oi para todo mundo, aproveitar, dar um oi para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Até uma amiga minha que está começando a acompanhar a Fórmula E esse ano, a Mariana, que eu estou arrastando pela orelha para acompanhar a Fórmula E, está aqui também. E, enfim, vou focar agora no Drogovic, né? Depois a gente passa pelos outros pilotos, mas mantendo o foco no Drogovic. Ele é assim embaixo em tudo do que a Bia falou. Novamente, fazer o teste da Fórmula E não significa que o cara vai entrar no grid logo em seguida, né? A gente teve o caso do Nick Cassidy, do Sérgio Sete Câmara, que foi um caso à parte. Eles fizeram um teste, já entraram no ano seguinte no grid, os outros pilotos levaram um tempo a mais. Mas é uma boa oportunidade para o piloto poder fazer esse caminho. Assim, eu sou muito realista, até falei disso. O caminho do Nick De Vries não significa que só porque o Nick De Vries fez que o Drogovic vai conseguir fazer também. O De Vries tinha um apoio todo da Mercedes, de Toto Wolff por trás. Foi toda uma coisa construída para ele poder chegar lá. Mas o importante é o piloto não ficar parado. É muito ruim para o Drogovic ficar parado. A gente pode ter um exemplo disso com o Robert Schwartzman, que é a reserva da Ferrari na Fórmula 1. Ele é reserva da Ferrari atualmente. Ano passado ele ficou parado, ele não correu, só ficou como reserva. Aí esse ano ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa, e aí ele está correndo na DTM, e ele agora foi conversar tanto com a Ganassi na Indy e veio fazer o teste com a Penske aqui na Fórmula E. Então, assim, é muito importante o piloto estar ativo. Acho que a Fórmula E é o melhor lugar, justamente porque a Indy tem corrida quase sempre. O cara vai ficar lá nos Estados Unidos. É muito mais difícil para ter contato com a Fórmula 1. Diferente da Fórmula E, que é o calendário menor. Você não tem corrida todo final de semana. As equipes conversam entre si. É uma categoria da FIA. A Fórmula E é uma categoria da FIA, assim como a Fórmula 1. E tem essa ligação. Vale dizer, vamos lembrar, Drogovic ele não é só reserva da Aston Martin, ele também é reserva da McLaren. A McLaren está na Fórmula E. Zac Brown está sempre nas corridas da Fórmula E também. Então, eu acho que se ele for para a Fórmula E,
vai ser bastante interessante para ele. Eu não quero ver ele parado. E, sinceramente, sendo realista, acho difícil ele conseguir um assento na Fórmula 1 ano que vem, porque a Aston Martin tá indo bem. O Lance Stroll é filho do dono e o Fernando Alonso tá indo muito bem. E se esse desempenho continuar, ele não vai querer aposentar no próximo ano. E aí acho difícil o Drogovic conseguir um assento. Acho que se ele conseguir alguma coisa, vai ser 2025. Mas é importante que ele venha correr. A gente pode até especular que equipe a gente acha que ele pode vir depois. Mas é isso. Não, eu acho que a Fórmula E, assim, concordo com a Sônia, é o lugar certo para o Drogovic se ele não conseguir a vaga, e também acho que não vem vaga para ele na Fórmula 1 ano que vem, justamente porque os contratos ainda estão longe de serem encerrados na Fórmula 1. Não acredito que vamos ter grandes reviravoltas igual o ano passado. Acho que esse ano vai ser um pouco mais tranquilo na Fórmula 1 nesse quesito. Então, ele precisa se manter no radar, até porque ele tá parado esse ano, mas o resto das competições não estão paradas. A Fórmula 2 vem aí, vem um novo campeão, vem um novo cara que vai querer um assento, tem outras pessoas que nem sempre o campeão é quem sobe, mas tem outros potenciais que podem chegar na Fórmula 1. Então, se o Drogovic ficar parado, ele vai ficar esquecido. E como a Sônia disse, a Fórmula E tem um calendário que dá para ser conciliado com o da Fórmula 1, ele não precisa largar a reserva da Aston Martin para ir correr na Fórmula E. E ele mesmo já citou que ele acreditava que o caminho dele para a Fórmula 1 seria muito mais parecido com o caminho do De Vries do que com o caminho de outros pilotos que chegaram direto para a Fórmula 1. Ele tem essa consciência. Eu acho que o fato dele ter gostado do carro, como ele deixou bem claro hoje, após os testes, é um fator que pode pesar na decisão. Ele parecia meio relutante esse ano, após a Fórmula 2, né, ano passado. Ele parecia meio relutante em conhecer outras categorias, mas parece que a ficha caiu, que ele não pode ficar mais um ano parado. Não é todo mundo que consegue, por exemplo, igual o Piastri, que ficou um ano parado, conseguir vaga no próximo ano. Então, e o cenário da carreira do Drogovic é bem diferente também. Então, eu fico feliz que ele queira se mostrar para o mundo agora, esteja disposto a isso, e eu acho que ele tá olhando com mais carinho para a Fórmula E. Já havia rumores, né, na temporada passada, talvez o de graça pudesse ajudá-lo a chegar na Fórmula E, quem sabe para o próximo ano ele não consiga. E é sempre bom ressaltar, a Fórmula E é um campeonato mundial, então talvez não tenha uma vitrine melhor. E mesmo se não conseguir chegar na Fórmula 1, tá correndo no campeonato mundial, um campeonato da FIA, um campeonato de extrema importância, e é isso. Tem uma pergunta aqui do Milani, ainda relacionado à categoria de base, né? Ele pergunta aqui, ó, já coloco na mesa, o tema na mesa. O que vocês acham da ideia do projeto de base elétrica que já apareceu na mesa? Que é a ACE, né, Sônia? A ACE. Eu acho que, por enquanto, a ACE tem essa ligação com a Fórmula E, né? A gente tem o Dibadil e tem o próprio HG envolvido, mas eles mesmo deixaram claro que, pelo menos agora, no começo, eu acho que no começo, esse primeiro ano, eles vão dar uma testada para ver qual que é a do campeonato. Ver se vai dar certo, se não vai, é o primeiro ano. Eles falaram isso, a ideia é ter uma ligação com a Fórmula E, mas eu acho que já de cara não vai ter essa ligação tipo, tão direta. É óbvio que vai ser mais um caminho para eles olharem e poder trazer, até porque eles querem fazer isso, mas acho que é uma coisa um pouco a longo prazo e nada impede que Fórmula 3 e Fórmula 2 continuem envolvidos com a Fórmula E durante esse processo, né? Então pode ser um caminho. E eu só quero fazer um comentáriozinho adicional que a Thaís é maravilhosa. Ela sempre está aqui quando a gente faz as lives aqui no canal da Renata. E ela fez um comentário, né? Sobre espero que o Drogovic tire a vaga do Mortara na Maserati. E assim, Mortara é meu piloto, um dos meus pilotos favoritos. E, claro, como o Drugo correu pela Maserati, provavelmente, se surgir uma oportunidade, talvez essa seja a primeira equipe a estender a mão. Mas não tem só ela, tem outras, não é porque ele fez o teste por ela que ele vai necessariamente ter uma oportunidade nela. O que pega de complicado é o Mortara está com a Venturi, que é a Maserati, desde sempre. E ele sempre foi o piloto que trouxe as glórias para a Venturi. Ele esteve com a Venturi quando a Venturi estava lá no chão e quando a Venturi estava no momento bom. Esse é o primeiro ano que o Mortara está tendo ano ruim. Eu acho que pegaria muito mal para a Venturi jogar até escanteio um piloto que estava com eles em todos os momentos e que sempre entregou o melhor para eles. No primeiro ano ruim do cara, você vai chutar o cara para fora. E por outro lado, a gente tem o Gunter, que
erra bastante, porém é o cara que tá trazendo os pontos para a equipe agora. Então fica numa saia justa, porque também não seria justo tirar o Gunter do assento. Então, a não ser que o Mortara arranje uma proposta melhor e saia da Venturi, eu não sei se a Venturi tiraria ele no ano que vem, né? Aí tem que ver o que vai ser combinado. Mas pegaria mal tanto um quanto com o outro, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí, independente do que aconteça. Sempre tem muita movimentação na Fórmula E. Mas, enfim. Ah, e tem o Era, né, também, né, Renata? Renata que tem um contato maior com a Era Championship. É, né, Sônia? Você esqueceu, vou dar um puxão de orelha aqui. O que você fez? Você comentou a Era junto comigo com Não esqueci da Era, Ulisses que ele e falou do Renato. Ace, né? E o Ace que ainda não tem o dono da Fórmula E envolvido, né? Mas a Era É verdade. Championship tá. É um outro caminho, né? Tomara que eles consigam encaminhar o campeonato, né? Que sempre aparece um problema no meio do caminho. É. Infelizmente, a FIA TCR anunciou que esse ano não vai correr, né? Então, eles estão aí vendo como é que vai ser esse campeonato. Mas eles disseram aí que estão lutando para que tenha esse campeonato, né? Então vamos lá, vamos continuar, vamos falar dos testes de hoje. O primeiro piloto, né, o que fez a volta mais rápida foi o Felipe Drugovich da Maserati, né? Correu pela Maserati. Ele fez o tempo de 1:5.509 com 99 voltas. Na segunda posição ficou o Vitor Martins. Ele ficou com o tempo de 1:05.610 com a equipe da Nissan e ele fez 101 voltas. Vitor Martins, ele foi o campeão da Fórmula 2, né, Bia? Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre esse piloto e também sobre esse tempo que ele fez hoje nos testes. Só me confirma se é do Martins, porque deu uma cortadinha aqui no meu É o áudio. Vitor Vitor Martins. Ele ganhou a Fórmula 3, na verdade, né? Ele tá na 2 agora. Isso. Ah, tá. O Vitor Martins, ele é um piloto francês, mas se pronuncia Martins mesmo, tenho essa dúvida, porque o sobrenome dele é português. Só título de curiosidade. Ele é um piloto muito talentoso, ele é da academia da Alpine, ele teve alguns problemas durante a base, questão financeira, então ele demorou um pouco mais para aparecer realmente aí na Fórmula 3, ele fez 2 anos, foi campeão ano passado, assim, no detalhe, por pouco o Zeni Maloney, que também participou dos testes, não tirou esse título do Martins, mas é um piloto muito talentoso. E está mostrando isso nesse começo de Fórmula 2. Ainda precisa amadurecer, o que é normal, é um carro diferente, a pressão é diferente da Fórmula 2, mas é um piloto muito rápido, muito talentoso. E esse sim, eu confesso para vocês que para mim foi a maior surpresa dentre os nomes no teste, porque esse aqui realmente eu não esperava. Mas ele é um cara, acho que até por já ter passado alguns perrengues na base, questão de patrocínio, ele sabe como esse caminho é muito complicado. Então já sentiu na pele, então talvez ele seja um piloto que esteja mais aberto a novas possibilidades. E foi muito bem, vendo os tempos tanto da primeira quanto da segunda sessão, vendo os resumos, ele foi outro cara que conseguiu se adaptar. Isso foi algo que eu achei muito interessante também, porque dentre os mais rápidos da segunda sessão, que geralmente na parte da tarde os pilotos costumam ir melhor em testes assim, os caras da base foram muito bem, e são carros que são muito diferentes. Os carros da Freca, da Fórmula 3, da Fórmula 2, já são diferentes entre si. E aí eles vão para um carro da Fórmula E que é totalmente diferente e andam bem como andaram, é uma primeira impressão que eles passam para a categoria muito boa. E aí, depois do Drugo, que também já é um cara bem mais experiente em relação de carreira, né? O Vitor Martins vindo com esse segundo melhor tempo, andando bem, andando rápido, foi uma grata surpresa. Acho que o que mais me deixou feliz nesses resultados, a gente não tem muita base também, né? A gente só tem os resultados mesmo de tempo para ter uma. Perdão, me fugiu a palavra. Para saber mais o que aconteceu na pista, né? Enfim, mas dentre os tempos, realmente foi gratificante ver o quanto eles adaptaram bem e andaram rápido. E andaram próximos. O tempo do Martins foi muito próximo do tempo do Drugovich, e aí, assim sucessivamente. As distâncias entre os pilotos não foram muito grandes. Independente de idade ou experiência, todos andaram muito próximos. Foi muito bom, ainda mais com a Nissan, né, Sônia? Porque a Nissan também está indo mal das pernas nesse campeonato. E foi bom para mostrar que a Nissan tá sendo competitiva, né? Está fazendo bons tempos
né? Pelo menos foi o que mostrou o Martins, né, Sônia? O Martins, ele foi muito bem nos testes, né? Eu fui acompanhando o que os jornalistas lá da Alemanha estavam publicando a respeito. Uma coisa, na verdade, que eu achei muito interessante, pensando no panorama geral do teste, tem alguns pilotos que foram um destaque total. Porque, assim, se você olhar só os números, por exemplo, o Drogovic na primeira sessão ficou em 12º. Quando você olha aí, você fala, nossa, o cara foi mal, né? Só que até explicando para quem tá aqui na live e não conhece muito, você fez até um vídeo no seu canal esses dias explicando como é que funciona o teste da Fórmula E, né? Que são as 2 sessões, de manhã e à tarde. Não é só chegar e fazer volta rápida, né? As equipes fizeram simulação. Teve um momento até que a Mahindra colocou os próprios pilotos dela durante o teste hoje para um ficar atrás do outro, para eles poderem testar vácuo. Então, simularam também situações de corrida. Então, não é o tempo todo volta lançada, né? Eles tiram dúvidas, eles têm que estudar todo o regulamento, a parte técnica do regulamento da Fórmula E antes de ir para lá. Então, quando você olha simplesmente os tempos, você fala, nossa, pô, como assim? Né? E aí, de repente, o Drogovic estava em primeiro na sessão da tarde, mas isso tem a ver com a curva de crescimento e de aprendizagem. E se você pegar as 3 horas, né, tanto de manhã e à tarde, é muito legal notar que tem um padrão tanto de manhã quanto à tarde. Na primeira sessão, o Drogovic, o Martins, o Maloney, o Schwartzman, né, foram pilotos que se destacaram, né? Eu falei do Martins, o Maloney, Drogovic, o Schwartzman, tem mais um que eu tô esquecendo agora, que é o Ghiotto, também foi muito bem, mas eles andaram próximos. E na segunda parte do teste também, né? Então é muito interessante de ver isso, ver o desempenho. O Maloney também com ritmo fortíssimo. O Schwartzman também, ele liderou. O Schwartzman vale destacar que, tanto no primeiro de manhã, tanto quanto à tarde, ele ficou um bom tempo liderando. Até que veio o Maloney, o Drogovic e o Martins bateram o tempo dele. Mas ele também foi muito consistente, né? E o Martins, cara, eu gosto muito do Martins. Eu fico muito puta com a Alpine, porque a Alpine, pra mim, ela tem uma das melhores academias da Fórmula da base, no sentido de revelar talento. Tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, pra mim, é a academia que mais revela talento, só que ela não aproveita o talento que ela tem. Diferente da Red Bull tenta aproveitar. Só que a Alpine não sabe aproveitar os talentos que ela tem. E eu fico pé da vida com isso, sério, assim. Mas, enfim, para mim foi muito interessante observar isso. Observar que teve esse destaque. E eu só quero fazer uma menção honrosa, porque não tenho muito o que falar dele, eu não conheço muito dele, mas achei muito interessante que foi o Luke Browning que fez o teste pela McLaren. Ele tem, sei lá, 18 anos, 19 anos, não sei a idade que ele tem, mas ele tá na Fórmula 3. E eu não esperava nada desse menino. E ele ficou, acho que em 6º e 7º no começo. Eu vou até ver aqui para eu não falar besteira. De manhã, ele ficou em 6º. E à tarde, ele ficou em 7º. Então, assim, muito bacana também de ver. Ele também deu um trabalho. E ele é muito novinho. Então, foi muito bacana de ver esse desempenho aí dele também. Mas claro que os nomes, indiscutivelmente, foi o Maloney, foi o Drogovic, principalmente, o Martins, o Maloney e o Schwartzman, com a menção aí para o Ghiotto. Mas em questão de consistência, acho que foram mais esses 4. Um assunto aqui que Arthur colocou, que eu vou fazer para vocês a pergunta, já falando aqui o que é que vocês acham do Daruvala. Muitos dizem que ele só bate e inconstante. Eu acho isso normal em garotos. Acho que ele tem potencial. Até porque, eu vendo aqui a questão dos tempos combinados, ele ficou na 6ª posição com a Mahindra, né? Ele fez 1,59,922 à frente do Schwartzman, né? A diferença foi pouca, bem pouquinha, de um para o outro. O Daruvala 1,05,922 e Schwartzman 1,5923. Então, assim, como é que vocês acham aí? O que é que vocês acham do Daruvala, Bia? Bia, a maior fã do Daruvala, só que não. Então, o pior é que eu tenho uma visão do Daruvala que vai bem no que o Arthur falou. Não é um potencial gigantesco, não é o melhor piloto que já passou pela base, mas ele tá no 4º ano dele de Fórmula 2 também, então claramente ele tinha que melhorar. Só que desde a temporada passada, o Daruvala ele vem com uma consistência interessante. Talvez com
em uma categoria com menos pressão, numa categoria onde ele se adapte ao carro, ao formato e tudo mais, ele possa render bons resultados. Não estou falando que é um piloto excepcional, porque ele não é. Mas também eu não acho que o Daruvala seja esse piloto horrível que todo mundo pinta por aí, porque, por exemplo, nessa temporada mesmo, que ele está andando de MP, na última rodada na Austrália, ele foi o piloto que conteve os danos da MP naquele final de semana. Tudo bem que foi porque o Martins acabou com a corrida do Hauger na corrida principal, mas ele consegue discretamente, mas consegue bons resultados. Ele não aparece tanto e quando aparece gerando algum acidente, então ele fica com essa marca ruim, mas eu não acho que ele seja esse piloto horroroso. Como eu brinquei com a Sônia numa outra live dentro de Fórmulas, estou ansiosa para passá-lo para a Fórmula E, que provavelmente vai ser o destino dele. Mas com certeza. Mas mais pela questão assim de abrir uma vaga realmente ali no grid, que ele está ocupando o grid da Fórmula 2 há muito tempo, do que ser um piloto horrível, como algumas pessoas pintam. Então, pode ser um nome interessante para a categoria, caso ele se adapte. Os tempos dele hoje já mostrou que ele pode ter algum potencial. Claro que testes são muito diferentes de corridas, de temporadas completas, mas se adaptando, ele é um piloto que costuma ficar bastante tempo em grids, como podemos ver, mas se adaptando, quem sabe, não consiga surpreender numa categoria profissional. Finalmente dá esse passo, né? O Daruvala já está com 24 anos, super novo, mas para uma categoria de base, já deu o tempo dele, ele está desde 2020, ele já teve tudo que ele podia extrair da Fórmula 2, ele já extraiu. Não é material para ser campeão, então seguir a vida dele, dar os próximos passos profissionais, que é muito importante, e, assim, certeza que vai ser com a Mahindra na Fórmula E, e que vá bem. É o que eu realmente desejo, eu acho que ele pode ser um nome interessante, sim, para a categoria. Eu não sei se é impressão minha, mas quando ele foi anunciado como piloto reserva, né, Sônia? A primeira coisa que me veio na cabeça foi: ele vai ser o próximo piloto da Fórmula E. Em algum momento, em um momento mais breve, né? Não, e ele tem tudo que a Mahindra quer, né? Ele é indiano, para uma equipe indiana, perfeito. Ele já tá fazendo esse trabalho de reserva com a Mahindra, né? Como você bem acabou de dizer, ele foi anunciado como reserva esse ano. Tem até o próprio Jordan King, que fez o teste hoje. Ele é 100% focado na Fórmula E com a Mahindra na parte de desenvolvimento e na parte de reserva também. Então pode ser, quem sabe, um futuro para a Mahindra aí mais para frente, que a gente também, a gente está discutindo na live pós-Netflix aí, que a gente acha que o Lucas de Grassi não fica aí na Mahindra no próximo ano, e possivelmente o Roland talvez também não fique na Mahindra. Então, se abrir 2 vagas, eu até consigo imaginar tanto o Daruvala quanto o Jordan King mesmo assumindo esse assento da Mahindra aí, quem sabe, no próximo ano. Mas como a Beatriz falou, eu concordo, acho que já deu o tempo dele na Fórmula 2. Tem outros lá que também para mim já deu tempo, tipo o Nissany, mas o Nissany para mim não precisa ir para lugar nenhum. Ele pode, tipo, virar empresário e fazer qualquer coisa, sabe? Que já deu, ele tá há 10 anos na Fórmula 2, não sai de lá nunca. E aproveitando já esse gancho da Fórmula 2 e aproveitando aí todos os conhecimentos de Bia, queria muito falar do Maloney aí com você, porque quando ele foi anunciado, você ficou super feliz, né? Ele tá correndo com a Campos na Fórmula 2, é isso, né? É a Campos ou a Carlin? A Campos, né? Com a Carlin. É a Campos? É a Carlin, é isso. Confundi. É a Carlin. E, bom, eu achei muito interessante que o Maloney, para mim, ele foi um dos pilotos que mais pareceu interessado em tudo da Fórmula E. Ele foi o primeiro, não sei se foi exatamente o primeiro, mas ele foi um dos primeiros que chegou lá em Berlim. Quarta-feira à noite, ele já estava em Berlim. Quinta, ele já estava com o Andretti, fazendo filmagem, fazendo um monte de coisa, e lá no box, interessado e perguntando. E hoje mesmo ele fez vídeos e comentando tudo que ele achou interessante. E ele foi muito bem no teste, tempos muito próximos do Martins e do Drogovic. E ele realmente, assim, um menino muito novo, tem muita coisa ainda para passar aí pela frente, com certeza ainda tem muito caminho aí pela Fórmula 2. Mas eu já fiquei de olho nele, assim, eu fiquei pensando, pô, se lá na frente, né, não sei, mais pra frente não der certo uma Fórmula 1, eu sinto que talvez ele pode ser um desses caras que vão fazer algumas coisas por aí e apareçam daqui uns 2, 3 anos aí dentro do grid da Fórmula E, caso as portas para ele não se abrem
em outro lugar. Mas queria que você falasse um pouquinho do Maloney, porque a galera está surtando com ele na Fórmula 2. Todo final de semana, todo mundo apaixonado pelo Maloney, e eu também. Então, assim, conta pra gente aqui um pouco do que você enxerga aí do Maloney. Como diria o Milani, o Maloney ele é um postulante a gêniozinho aí da base. Ano passado ele estreou na Fórmula 3 e brigou pelo título. E até parafraseando o Martins, ninguém esperava, assim como o Martins, que o Maloney fosse o seu principal adversário pelo título. Ele, obviamente, ano de estreia, teve alguns erros, inconsistência em um ponto ali do campeonato, mas venceu as 3 últimas corridas principais da Fórmula 3, colocando ele, se eu não me engano agora, foi 2 pontos de diferença, ou foi 5 pontos, mas foi uma vantagem muito pequena do Martins em cima do Maloney da temporada passada. Ele é um piloto muito rápido e ele tem um objetivo muito claro. Sim, como a maioria dos pilotos da base, ele quer chegar na Fórmula 1. E esse ano ele foi promovido para a Fórmula 2 e adentrou na academia da Red Bull. E ele parece ser bem querido ali dentro do programa da Red Bull. Claro que tem alguns nomes que aparentemente estão na sua frente, mas esse ano mesmo a Carlin não está muito bem nas pernas nesse começo de temporada, que é totalmente normal para a equipe inglesa. Inclusive, o Maloney ele é companheiro de equipe do Fittipaldi, né, o companheiro de equipe brasileiro da Fórmula 2. E ele já foi pódio, assim, de cara, conseguindo fazer uma corrida de recuperação extraordinária, saindo da 18ª posição até o 3º lugar, conseguindo 15 posições durante a corrida. Então, assim, ele é muito rápido e muito talentoso. Falta consistência porque ele é muito novo. Ele está no primeiro ano de Fórmula 2, fazendo só um ano de Fórmula 3. Então, é claro que ele é um piloto que tende a cometer mais erros do que pilotos que estão há mais tempo no grid e tudo mais, mas é um cara que merece todos os olhares e toda a atenção que está recebendo. Concordo que ele aparentava estar muito feliz lá em Berlim, testando com a Andretti. Ele fez questão de mostrar tudo que pôde nas suas redes sociais. Então, é legal quando a gente vê que o piloto tem esse interesse em transmitir que está feliz com o que está fazendo, não está ali só para cumprir tabela, ser mais um nos testes. Então, é um cara que vale a pena observar, independente da categoria que você goste mais. É um cara que vale a pena observar e que é interessante se ter no grid, independente de qual categoria, porque é um cara que tem potencial para ser campeão. Isso não falando só da base. Ele é um cara, claro, daqui a um bom tempo, porque o Maloney tem 19 anos, mas ele é um cara que tem material para ser campeão mundial. Aí, se vai ser de Fórmula E, se vai ser de Fórmula 1, a gente já não sabe. Mas ele tem esse potencial, não é exagero esse hype que colocam em cima do barbadiano. A Mariana do B, ela fez uma pergunta aqui, é o seguinte: já rolaram movimentações para o Robert ir para a Fórmula E? Porque na Fórmula 1 ele realmente não vai para lugar nenhum, como vocês falaram. Então, o Robert ele tá de reserva da Ferrari, e é muito difícil, assim, a Ferrari, se você não é o predestinato deles, é muito difícil a Ferrari dar um espaço para você. Não vejo ele indo para a Alfa Romeo também, ou para uma Haas agora. Tá meio que muito fechado. E assim, ele tá certo de atrás. Não tem nada certo dele com a Fórmula E, porque assim, a Fórmula E é uma categoria que, por mais que tenha fofoquinhas e lá, geralmente a gente só começa a ter movimentação de quem vai para qual lugar quando acaba a temporada. Então, só, assim, terminando a temporada 30 de julho, acabou a Fórmula E, a gente espera 31, 1º de agosto já começa as especulações. Então, enquanto tá rodando a temporada, é muito difícil a Fórmula E, que nem a Fórmula 1, que no meio da temporada já sabe quem vai ser contratado no próximo ano para a próxima equipe. Isso não é muito da cultura da Fórmula E, eles esperam a temporada acabar para fazer os anúncios. Mas eu acho que ele tá certo de buscar outros caminhos. Eu acho que pode ser que um dia ele talvez aconteça alguma coisa muito louca, ele consiga uma coisa na Fórmula 1, porque o mundo dá voltas, é tudo uma doideira. Porém, ele não pode ficar parado esperando e tem uma hora que cansa também, né? Então o cara quer correr, precisa ganhar dinheiro, precisa correr. E eu acredito muito que ele vai tentar.
Eu não vejo mais ele tendo, tipo assim, se surgir a oportunidade da Fórmula 1, ótimo. Mas ele vai tentar fazer o caminho dele como o Kylie Wailot fez, como o Marcus Armstrong que tá fazendo, que foram pra Indy, né? Não é à toa que ele foi atrás da Ganassi na Indy para tentar alguma coisa. Muito louco, porque a Ganassi e a Penske são super rivais na Indy, e ele procurou a Ganassi na Indy, fez o teste na Penske na Fórmula E. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar aí, mas eu consigo imaginar, quem sabe ele consiga um espacinho aí na Fórmula E também. Vamos ver, né? Que agora tá todo mundo querendo entrar na Fórmula E, só que também tem muito piloto na Fórmula E que não vai largar o osso tão cedo assim também, não. Há quem diga, né, Sônia, o nosso favorito, aposentado favorito, né, que é o Buemi, ali no Largo Osso, não. Ele é tipo o Alonso na Fórmula 1, o Buemi pra gente, inimigo do NSS. Mas a gente fica brincando assim, mas ele está fazendo até um campeonato ok esse ano, né? Por incrível que pareça. Mas mudando um pouco de assunto da base, o Arthur está perguntando aqui, ó, o que vocês acharam do Kvyat? Eu não gostaria que ele fosse para a Fórmula E, não. Prefiro os garotos mesmo. E vocês aí, o Kvyat na Pra mim, Fórmula E? o Kvyat, pra mim, eu sou aquela coisa, nem cheira, não fede nem cheira, pra mim tanto faz. Hoje ele foi bem, não tem como dizer que não foi. Ainda mais estando com o carro da Nil. E em comparação com quem correu com ele foi melhor. Mas assim, acho legal ter espaço para os meninos mais novos. Mas acontece que a maioria deles fez o teste agora, eles não vão entrar no grid agora. Grande parte dessa galera nova tem pelo menos mais algo. Principalmente quem é da Fórmula 3. Quem é da Fórmula 3, esquece, eles não vão para a Fórmula E agora. Eles vão fazer caminho de Fórmula 3, Fórmula 2, vão tentar. Então, por mais que tenha muitos nomes, desses nomes a gente tem que ser realista de quem é possível e quem não é tão possível assim, né? E aí o Kvyat, ele é talvez um nome que seja possível, talvez entre no Manil, não sabemos. Mas para mim, se entrar, tanto faz, se não entrar, também não faz muita diferença. Não é um cara que, ai meu Deus, não quer ele na Fórmula E. Preferia os mais novos, mas acho muito difícil entrar muitos pilotos novos agora. Eu acho que esses pilotos do teste, eles vão aparecer no grid da Fórmula E ao longo dos anos, né? Não agora. O Kvyat, eu tenho a sensação que quem acompanhou ele lá atrás ainda tá esperando o torpedo russo deslanchar, né? E aí ele não foi na Fórmula 1, aí o pessoal agora com esse teste da Fórmula E talvez seja um novo alvo, mas eu deixaria ele quietinho ali no WEC, com a Prema, tá indo bem ali. Mas assim, não é um nome que seria ruim para a categoria, mas é óbvio que eu também preferiria os meninos mais novos. Mas é o que a Sônia falou, tem gente que tá na freca ainda, então assim, tem um caminho muito longo antes de pensar em Fórmula E. E é interessante ter esse contato tão cedo. Mas tem nomes interessantes que são que vieram da Fórmula 2, que podem pintar que não estão em atividade, que é o caso do Schwartzman e do Drogovic, que são dois caras que são campeões. O Schwartzman, foi campeão da Fórmula 3, foi vice-campeão da Fórmula 2, o Drugo é o atual campeão da Fórmula 2, então são caras que precisam se colocar em movimento logo. Então podem ser opções mais viáveis para esse momento, né? Mas assim, todos os outros que ainda estão na base, é o que a Sônia está ressaltando desde o começo da live. É com o tempo, não vai ser ano que vem que esses caras vão pintar, até porque se for colocar todo mundo, né, que testou no grid, vai renovar todo mundo, isso também não vai acontecer, até porque o pessoal quer continuar a carreira, os pilotos que já estão na categoria, então eu achei interessante, eu não sabia isso, que a Fórmula E espera acabar a temporada para começar a substituir, porque eu acho que é até um incentivo a mais para quem já está na categoria, eu achei isso fenomenal, acabei de descobrir e gostei muito de saber. Rola umas fofoquinhas antes, em algumas equipes a gente fica sabendo de umas fofocas antes, mas até quem trabalha mesmo assim, as equipes dão uma segurada. A gente começa a saber de umas fofocas agora em junho, sai uma ou outra equipe, uma fofoca, mas de fato estourar, fofocas é mais em agosto. Eu tô vendo o pessoal falar muito a Drogovic na Índia, acho que assim, tudo é possível. Eu acho que a Indy agora não seria o melhor movimento para ele, justamente porque ele ainda está tentando a Fórmula 1. Eu acho que a Indy é um momento em que o piloto decide, ele vai para a Indy quando ele fala, olha, não vai rolar mais nada na Fórmula 1, vou para a Indy. Aí se rolar uma oportunidade estando na Indy de ir para a Fórmula 1, pode ser que aconteça. Mas, por exemplo, Callum Wailot, quando foi para a Indy, ele mesmo disse, eu estou indo porque eu quero correr, e eu sei que indo para a Indy minha chance da Fórmula 1 diminui.
Então, é a mesma coisa. Então, como o Drugo ainda tá com esse foco na Fórmula 1, o Drugo tá tendo patrocínio do Brasil, com essa coisa ainda da Fórmula 1, então ele tem que tentar. De fato, acho que foi o momento dele tentar a Fórmula 1, então acho que a Fórmula E seria o melhor caminho. Renata, eu acho muito importante a gente falar, a gente que tá aqui da Fórmula 1, a gente fala da Fórmula E, a gente fala um pouquinho do David Beckman, que ele é o reserva ali direto, tanto da Andretti quanto da Porsche, né? Ele correu pela Porsche e ele fez o 8º melhor tempo aí do teste hoje, pelo menos na sessão da tarde. E eu achei muito interessante porque ele é um cara que faz, desde 2020, ele é reserva da Porsche. E ele tem a mesma história que o Jake Hughes e que alguns outros, ele não tem dinheiro para bancar uma temporada inteira de Fórmula 2 e de Fórmula 3. Então, por muitos anos, ele é aquele cara que entra para substituir a galera na Fórmula 2 na Fórmula 3. E agora tá tendo esse rumor de que provavelmente ele vai fazer a sua estreia oficial na Fórmula E no lugar do André Lotterer, porque acho que no Replique de Jacarta vai conciliar com testes de Le Mans. Provavelmente o Lotterer vai fazer o teste de Le Mans, e se ele for, quem deve entrar no Andretti no lugar dele é o Beckman. E ele é um garoto que eu gostaria muito de ver no grid da Fórmula E no próximo ano, porque o bichinho tá aí firme e forte aí com a Fórmula E já faz uns 3 anos. E acho que ele é que nem o Hughes, assim, é um caso que para mim merece, sabe? E vale destacar, antes da Bia falar rapidinho, Bia, para quem não conhece muito a Fórmula E, né, quem não sabe, a Fórmula E não é uma categoria que os pilotos pagam para estar lá. Pelo contrário, eles recebem. Né? Então, por exemplo, para o Beckman, por exemplo, que tem essa dificuldade, por exemplo, de ter alguém para bancar uma entrada dele para uma Fórmula 1, a Fórmula E é uma excelente categoria para ele, né? Nossa, com certeza. E o Beckman é um cara muito talentoso. De verdade. Ele não teve a oportunidade de se provar justamente porque a falta de grana pesou. Mas ele é um cara realmente que merece essa oportunidade. Como a Sônia sempre fala, é a Ana Furtado do automobilismo? É a Ana Furtado do automobilismo. Mas é justamente essas substituições esporádicas que ele conseguiu realizar que o colocaram no radar aí, por exemplo, da Fórmula E. Mas, de verdade, é um cara que eu torço muito para conseguir entrar nesse grid. Acho que de todos os nomes que a gente citou aqui, talvez seja o que eu mais torço, porque teve um começo de carreira na base muito complicado e é um potencial desperdiçado, justamente porque, diferente da Fórmula E, infelizmente, Fórmula 3, Fórmula 2 são pagas, e se você não tem o auxílio de uma academia, é praticamente impossível se você não tiver uma família milionária para te bancar. E que foi o caso do Beckman, ele não tinha grana, também faltou um pouco de sorte para ele. Então, é um piloto rápido, é um piloto talentoso, é um piloto que tem muito potencial. Então, acho que é um cara que finalmente se encontrou e é um cara que está assim, muito próximo de ter uma oportunidade. Não sei se no próximo ano, mas agora que ele se colocou aí no radar da Fórmula E, podemos esperar a qualquer momento ele assumir a vaga definitiva, deixando de ser o reserva principal de tudo e de todos. Mas espero realmente que em breve ele consiga essa vaga de titular. Se não for na Fórmula E, em uma outra categoria, mas realmente acredito que vai ser na Fórmula E. E eu acho que ele casa muito bem, o estilo de pilotagem dele casa muito bem. E é um cara que eu espero que brilhe muito, onde quer que ele passe, porque é um cara que realmente merece. Uma outra coisa também que eu queria falar, né? Trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, ainda nessa questão da. Só um comentário mesmo, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Nessa questão, vamos trazer para a nossa realidade aqui do Brasil, né? A gente tem uma Fórmula 4 brasileira, a gente teve aí no ano passado no grid o filho do Felipe Giafone, eu não lembro qual é o nome dele agora, mas vocês podem falar que o Nicolas, né? O Nicolas ele foi para a base, né, da Indy. Por quê? Ele foi porque ele saiu de um campeonato da FIA para ir para uma base da Indy. Porque é difícil, né? Você ir para uma Fórmula 1. Logicamente que muitos pilotos, eu estou começando a acompanhar melhor agora a Fórmula 4, porque eu tenho curtido bastante a Fórmula 4 aqui brasileira. E eu tenho percebido isso, né? Que muitos estão seguindo para a Fórmula 4 de outros países, né? Para galgar fora do país, para quem sabe chegar numa Fórmula 1, que é difícil. Mas eu acho que assim como o Nicolas foi para a Índia, assim como o meu conterrâneo, o Kiko, né? O Kiko Porto, que ele foi para um caminho totalmente inverso.
E é que eu sempre falo aqui nas lives, a gente tem, às vezes fala sobre isso, e até nas redes sociais, que há caminhos, há categorias fora da Fórmula 1 tão boas quanto, né, a Fórmula 1. Eu tenho percebido muito essa questão de hate, nessa questão da Fórmula E, principalmente quando chegou a categoria aqui. Eu fico triste, porque a gente que gosta da Fórmula E, né, Sônia, eu, pelo menos, e a gente que comenta aqui sobre a Fórmula E, a gente não fica falando, porque a Fórmula 1, toda live. Não, logicamente que às vezes tem aquela comparação, a Fórmula E tem mais competitividade em muitas corridas, que isso é fato também, né? Mas, de forma alguma, a gente menospreza. Eu não menosprezo a Fórmula 1. Quanto quem é fã da Fórmula 1, o tanto que menospreza a Fórmula E. Então, eu só queria deixar isso, né? Porque esses pilotos que estão aí, da base, eu não imagino, eu não tenho nem como me imaginar e mensurar o tanto que eles têm de pressão, quanto eles têm de entregar resultado sempre, e muitas vezes não conseguem. Automobilismo, nem sempre o melhor vence, às vezes quem está lá atrás vence a corrida. Então, seria muito bom para quem é fã realmente de automobilismo e curte o piloto, de colocar para cima, né? Como eu falei aqui no início da live, de tanto de hate que teve a Maserati com o Drogovic, né? Porque ele foi fazer um teste na Fórmula E. Eu sei que fugiu um pouco do tema, mas eu acho que seria interessante a gente abordar também esse tema, né? Aqui. Acho que tem a ver com o tema total também, porque é um caminho difícil, né? É muito caro, mas enfim, Bia, traga aí a sua visão. Carreiras são destruídas por essa falta de oportunidade na base. E hoje em dia é muito difícil você fazer base. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, a Sônia falou do Ailot mais cedo, eu vou usar ele como exemplo. Ele perdeu uma vaga na Fórmula 1, sendo vice-campeão na Fórmula 2 para o Mazepin. Então, assim, isso já é autoexplicativo do que é o automobilismo hoje. Então, quando a gente tem uma categoria de alto nível que não precisa de um caminhão de dinheiro para entrar, abre oportunidade para esses caras que têm muito talento e pouca grana. É o caso do Beckman. Eu até comentei recentemente no Twitter que eu queria muito ver o Verschoor tendo uma oportunidade na Fórmula E, porque eu acho ele a cara da categoria, e é um piloto muito bom, que nunca teve oportunidade numa equipe grande, numa equipe boa da Fórmula 2, para poder mostrar mais o seu talento. Então, eu percebo que hoje, cada vez mais pilotos, não só esses que faltou a grana, mas pilotos que estão, por exemplo, em academias, eles olham com mais carinho para o mercado no geral. E eu acho que faltava um piloto dar o primeiro passo. Então, na Indy a gente teve o caso do Ailot, na Fórmula E teve o Serginho, agora o Tickton, que andou com vários desses caras e abre essa porta, fala, aqui é um bom lugar. Então, e os grids demoram de se renovar, principalmente da Fórmula 1, porque quem chega não quer sair. Então, não tem espaço para todo mundo. Então, a categoria de base, ela está mostrando ali, a Fórmula 2, ela está mostrando 22 pilotos por ano, a Fórmula 3 está mostrando 30 pilotos por ano. Não tem como colocar esses caras todos na Fórmula 1. E eu não consigo entender, voltando ali para a questão do Drogovic, quem se diz fã do Drogovic fica bravo porque ele está tendo oportunidade na Fórmula E, sabe? Porque se você realmente quer que o cara se dê bem, você quer que ele vá bem onde ele tem oportunidade. E se ele não está tendo oportunidade na Fórmula 1 agora, e tem uma categoria grande abrindo as portas, o mínimo, ao meu ver, que você tem a fazer é apoiar ele ali, porque ele pode usar isso como vitrine, mas como eu falei lá no começo, para além disso, ele pode se dar muito bem e fazer o nome dele e escrever o nome dele na história daquela categoria, que ano após ano vem crescendo cada vez mais. Então, eu sinceramente acho ignorância essa questão de quem menospreza uma categoria porque queria ver o piloto na outra. A Fórmula 1 é a mais tradicional? É a principal? Mas existem muitas categorias que são muito boas, que entregam corridas até melhores que a Fórmula 1 hoje. Então, ao meu ver, realmente é isso. É uma ignorância você menosprezar uma categoria de alto nível como a Fórmula E para vangloriar a Fórmula 1. Dá para gostar dos dois, dá para gostar só de uma sem menosprezar. Até comentei isso em um Space com a Sônia. Quando as pessoas entenderem que você está livre para desgostar, mas que desgostar é diferente de você menosprezar,
a cabeça das pessoas explode, porque você não precisa diminuir uma para gostar da outra. Dá para gostar das duas, dá para gostar só de uma, mas principalmente dá para respeitar todas as categorias, todos os profissionais que estão dentro dessa categoria, sejam os pilotos, sejam os profissionais que estão nos bastidores, porque a partir do momento que você menospreza a Fórmula E, que é o tema aqui, você não está menosprezando só aquele regulamento, aquele carro, você está menosprezando 22 pilotos, todas as equipes, todos os profissionais daquelas equipes, que se esforçam dia após dia para entregar a categoria de alto nível, que abre portas para caras que tiveram as portas fechadas lá atrás. Então, é isso. Ao meu ver, real, não tem outra palavra que não seja ignorância para definir o que as pessoas, a forma como muitas pessoas tratam a Fórmula E aqui e em outros países, porque a gente vê que isso é grande aqui, mas também tem outros lugares que tem esse pensamento pequeno. Eu assino tudo do que embaixo que vocês falarem, nem vou estender tanto, porque vocês falaram a minha opinião. E só um adendo, o fã da Fórmula 1, ele tem um ego muito grande. Se você quer ser só fã da Fórmula 1, tudo bem. Então seja fã da Fórmula 1, mas não fale do que você não sabe das outras. Porque eu canso de ver gente em grupo que eu participo, não sei o que. Fórmula E, lá, nunca senta pra ver uma corrida. Mas adora falar o papagaio. Um fala, todo mundo vai repetindo, todo mundo fala. Eu assino embaixo no que você falou. Tem categoria de automobilismo que eu não curto assistir. Mas eu não vou lá falar mal, porque, cara, é mais uma categoria que tá dando emprego, tá dando oportunidade para esses pilotos correrem, porque da mesma forma, cada um aqui tem um sonho. O piloto tem o sonho dele de correr. Não vai ser todo mundo que vai chegar na Fórmula 1. Mas o cara é piloto. Antes de tudo, ele é piloto. O piloto, ele quer estar competindo onde quer que seja. Né? Claro que o sonho é a Fórmula 1, mas não vai dar para todo mundo. Então, assim, eu entendo você não gostar de categoria X, não gostar de categoria Y. Ok, todo mundo tem gosto. Mas uma coisa é você não gostar, outra coisa é você menosprezar e desrespeitar. Passa reto. Você não precisa comentar. Não precisa deixar o seu comentário, não precisa despejar a sua ignorância, né? Então isso é muito complicado, eu assino embaixo, e eu também não entendo essa galera que prefere ver o piloto no porão, trancado, fazendo simulador do que na pista correndo, sabe? Pra mim não faz o menor sentido. Só queria fazer um comentário rapidinho, voltando para os testes, que tem 2 pontos que é muito importante a gente falar, né? O Jack Aitken fez o teste hoje pela Envision junto com o Johnny Edgar, mas eles foram muito prejudicados porque teve um problema no chassi do carro do Sebastian Buemi na corrida de ontem. Então eles ficaram com um carro a menos. Logo, o Aitken fez o teste de manhã e o Edgar fez o teste à tarde. Então foi muito complicado para eles, porque eles não tiveram a chance de ter uma curva de crescimento como os outros tiveram, e o Aitken, ele por muito tempo também ficou entre os primeiros na sessão da manhã, depois ele decaiu e foi parar lá mais pro final. O Sheldon van der Linde liderou o treino de manhã, e ele foi muito bem, ele estava com o carro da Jaguar, só que no treino da tarde ele acabou batendo o carro, ele sofreu um acidente na curva 6 ali da pista de Berlim, e ele acabou tendo que abandonar a sessão. Então, ele acabou sendo prejudicado por isso. Mas muito interessante de ver. Para mim, acho que a única decepção de fato, porque assim, a Mahindra também, o Jordan King e o Merry também tiveram que compartilhar o carro. Então, muito difícil, porque não tiveram a chance de ter curva de crescimento. Agora o Simon Evans, irmão do Mitch Evans, foi ruim de manhã e foi ruim à tarde. E assim, ficou entre as últimas posições, permaneceu nas últimas posições à tarde. Mas enfim, a Jaguar pelo menos cumpriu com o que prometeu para ele, né, Renata? Porque ele tinha ganho a e-Trophy. Para quem não sabe, a Jaguar tinha uma competição que ia junto com a Fórmula E, e o vencedor da Jaguar e-Trophy podia fazer o teste com a Fórmula E. Veio a pandemia, no ano que ele ganhou, ele não conseguiu fazer. Então, por isso que ele veio fazer o teste aí pela equipe nepotista, que a Jaguar só aceita irmãos para fazer o teste. Só podia. Eu confesso pra vocês que foi inesperado o irmão do Kelvin van der Linde brotar para fazer teste com a Jaguar. Eu não esperava. O Simon Evans até esperava. Sabe o que me deu impressão, Sônia, nessa questão dos dois irmãos? É que parece que a Jaguar, assim, não tem ninguém, então vai os irmãos mesmo, né? Acho que a Jaguar não lembrou que tinha teste. Falou, meu Deus, tem teste. Quem que a gente chama aqui? Agora, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Acho que a gente passou nos pontos principais. E agora a gente podia entrar no tópico que foi muito falado e muito polêmico na semana, que justamente é a falta de mulheres no teste.
A Fórmula E é uma categoria que é conhecida por ter mulheres desde o começo dela. Na primeira temporada, a gente teve 2 mulheres do grid, não fizeram a temporada completa, mas estavam lá. A Simona de Silvestro foi companheira do Robin Fries aí na Fórmula E em uma das temporadas, né? E ela tá na Indy agora, então, assim, não sei se ela tá na Indy esse ano, mas eu lembro que ela estava na Indy até o ano passado. E muita gente criticou isso, né? Ainda mais que a gente tem Alice Powell como reserva da Envision, a gente teve muitas mulheres também como reservas, mulheres no grid, e realmente eu também senti falta, porque não falta mulheres para testar. A gente teve a W Series, né? A gente teve as meninas da W Series que agora estão indo para a F1 Academy. Muitas acabaram também não indo para a F1 Academy, que fizeram, então poderiam estar ali. E realmente fez falta. Eu espero que no teste do próximo ano isso seja corrigido, porque a Fórmula E foi muito criticada por conta disso, né? E, enfim. O que você acha disso aí, Renata? E a Beatriz, mas a Renata, acho que é legal você trazer, ainda mais que você acompanha muito antes do que eu a Fórmula E, e você viu, né, todo esse movimento de mulheres que teve dentro da Fórmula E também, né? Eu fiquei muito triste quando começou a sair a lista, né? Que eu comecei a perceber que não tinha nenhum nome de mulher. Já fiquei assim, mas eu ainda tinha esperança, né? Quando começou a sair mais nomes, né? E aí, Sônia e Bia, quando saiu a lista oficial, realmente eu fiquei passada chocada, como diz, né? Caramba, cadê? Não tem ninguém, porque assim, das 3 anteriores, tivemos mulheres, beleza. Mas nessa, eu realmente fiquei muito triste, porque a Fórmula E sempre pregou a questão da igualdade de gênero. Se você perceber, as categorias elétricas, outras categorias elétricas, têm essa questão da igualdade de gênero. A Extreme está aí para isso, como grid meio a meio. E toda vez que tem categoria nova elétrica, tem realmente tem mulheres no grid. E outra coisa também que o The Race comentou até na matéria de hoje lá, e eu concordo plenamente, é a questão do FIA Goes on Track. A Fórmula E, em alguns lugares, tem o FIA Goes on Track, teve aqui em São Paulo, prega essa questão de ter mais mulheres no automobilismo, e dessa vez, nenhuma equipe. Como assim? Nas equipes tem social media, nas equipes tem engenheiras, tem tantas mulheres trabalhando, por que não ter uma mulher, sabe? E eu acho que já passou da hora de ter uma mulher no grid principal. A Simona de Silvestro é a pilota reserva da Porsche. Eu acho que ela merecia, sim, um lugar na categoria. Ela é a única mulher das que passaram na categoria que pontuou. Ela chegou na 10ª colocação. Eu não vou lembrar aqui agora qual foi a corrida, porque eu não sou muito boa de memória, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, das mulheres. Depois vocês vão lá aqui no canal. E já passou da hora, sabe? Então, fiquei triste e eu espero que no próximo ano, mas Renata, não queria que fosse uma obrigação de estar no regulamento que estivesse. Eu queria que isso partisse das equipes, sabe? Tem tanta mulher aí muito boa que deveria estar no grid, que deveria testar. Nem que seja uma, não importa, pelo menos uma. Com toda certeza, até porque tem muita mulher que é mais talentosa do que alguns nomes que estavam presentes, e quando a gente mede talento, os mais talentosos, pelo menos para mim, é quem merecia mais estar ali, né? Mas enfim, a gente sabe como funciona, e a gente tocou num ponto fundamental, que é essa questão da obrigatoriedade. Sempre que a gente fala de ter uma mulher nas categorias, vem essa questão de ser um fardo. Poxa, a gente tem que colocar uma mulher aqui, porque agora o público exige isso, porque isso e aquilo. Não, porque é de livre e espontânea vontade, isso falando de forma geral, de ter uma mulher naquele grid, de abrir as portas para ela. Acho que a categoria que eu mais vejo que isso acontece é na Indy. Então, as outras categorias precisam aprender a receber as mulheres de bom grado. Antes de olhar o gênero, olhar o talento. Então, tem muita mulher boa pedindo passagem, praticamente implorando para que olhem com carinho para elas,
Espero que agora, com essa iniciativa da F1 Academy, abra mais as portas para as mulheres, não só no mundinho ali fechado da Fórmula 1, mas de forma geral, porque as mulheres, as pilotas, né? Como você disse, já tem mulher atuando em muitas áreas dentro do automobilismo, mas nessa questão das pilotas é a grande defasagem, é onde a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente não vê onde essas mulheres podem se encaixar de forma efetiva, de uma forma que não seja com uma obrigatoriedade de regulamento, como você citou. Então, fez falta, como você disse, nem que fosse uma, mas que tivesse. E, se eu não me engano, acho que foi a Cibs que falou isso no Twitter, que de outras categorias a gente até já espera que não tenha, mas partindo da Fórmula E, que tem toda essa pegada dessa inclusão, a decepção é um pouco maior, porque você já esperava que a Fórmula E fosse trazer uma mulher para esses testes. E aí, quando não acontece isso, a decepção acaba sendo um pouco maior. Eu esperava que pelo menos pudesse ter uma ou duas mulheres. Em 2020 a gente teve a Alice Powell e a Jamie Chadwick fazendo teste em 2020, né? A Jamie Chadwick agora, gente, ela foi pra Indy Lights, eu fiquei muito feliz. Eu tava cansada dessa mulher esperando a Williams decidir fazer alguma coisa com ela, sabe? O último lugar que você pode esperar alguma coisa para incluir mulher é a Fórmula 1, sabe? Sinto muito, assim. Então, a Indy é o melhor lugar pro estilo de pilotagem dela, pro jeito que ela é. Eu acho que ela até casa bem melhor com a Indy do que a própria Fórmula E. Isso no meu ponto de vista e do que eu vejo da Jamie Chadwick. A Alice Powell, ela tá há bastante tempo na reserva da Envision. Então, pelo amor de Deus, Boemi, vai aposentar. Você já tá brigando com o Nick Cassidy lá, xingando no rádio. Ninguém mais te aguenta, Boemi, entendeu? Vai, aposenta e dá espaço pra Alice Powell que tá implorando. Foi até no Twitter esses dias ela falar, tô aqui, sabe? Tô aqui. A Envision, eu tô aqui. Sabe? Então, eu acho que dá uma chance para ela. Se não der certo, troca no outro ano. Mas pelo menos uma chance. Aí é isso. A gente espera da Fórmula isso. A gente cobra porque a gente espera. Não é que nunca teve mulher. Sempre teve mulher envolvida. A gente tem até hoje mulheres na reserva, como eu falei agora da Alice Powell. A Fórmula E, inclusive, é muito interessante. A gente tem mulheres em posições em ponto-chave dentro das equipes. Na parte da engenharia. Né? A maioria das equipes tem mulheres em partes importantes na engenharia. Então, fez falta. Temos até brasileira, né? Uma baiana na Jaguar. Ela, se não me engano, ela mexe com o que Erika mexe na Fórmula 4. Eu esqueci agora o que é. Mais uma coisa interessante que eu queria falar aqui para vocês, né? A respeito da Alice Powell. Antes dos testes de novatos, foi semana passada, se não me falha a memória, eu vi um Twitter que alguém falou assim, mas Alice Powell, cadê você? E ela, eu não pude, eu não sei por quê. Mas na matéria, os The Race falando justamente dessa falta das mulheres, o que aconteceu? A Fórmula E colocou um regulamento novo, porque antes o novato poderia fazer o teste por 2 vezes. E a Alice Powell, como ela já tinha feito no último teste, ela não poderia fazer. Então, por isso que ela não foi. Então, ou seja, os pilotos que fizeram agora os testes não vão mais poder fazer no próximo. Então, realmente vai ter uma rotatividade muito grande. E eu acho isso justo. Eu acho que não... Você já fez o teste de novato, você não faz de novo. Você já fez teste de novato, você vai fazer de novo. Você já fez. Tipo, não tem sentido. E ela já é reserva direta de uma equipe. Eu acho que, tipo assim, ela merece uma oportunidade. De todo mundo ali, assim como o David Beckman, que eu falo que merece oportunidade, eles pautam muito tempo com a Envision. E esse tempo que ela tá é um tempo esperado, tá? Por isso que eu falo que eu acho que tipo, é bacana ela ter uma oportunidade. Porque, óbvio, não vai ser todos os reservas que vão virar titulares. A gente tem pessoas que estão ali na Fórmula E fazendo carreira. Tipo, o da Costa vai ficar por muito tempo. Tem muita gente que vai ficar por muito tempo fazendo carreira por muito tempo. Só que, por exemplo, até abrir aqui, se você pegar o teste de 2020, tirando o caso do Nick Cassidy, que correu pela Envision e liderou, e o Sérgio Sete Câmara, que ficou em segundo, foi o segundo melhor, a gente tem casos aqui, por exemplo, o próprio Sacha Fenestraz fez o teste em 2020, ele foi reserva da Jaguar, ele só foi entrar ano passado numa corrida pela Dragon, porque deu todo aquele problema com o Giovinazzi, como o Sacha corria no Japão, a Dragon pediu emprestado da Jaguar e ele foi correr pela Dragon porque a Jaguar emprestou o Sacha e o Sacha tá entrando agora. Então, tipo, levou 3 anos pro Sacha entrar. O Jake Hughes também fez o teste naquela época, foi entrar agora
no grid como titular. E a gente tem o caso dos reservas. O Kelvin Van der Linde fez o teste em 2020, entrou para substituir o Franz quando ele quebrou a mão. Então, assim, e tem alguns homens que fizeram teste naquela época que são reserva das equipes atualmente também. Então, assim, esse pessoal que está mais tempo envolvido, eles já têm todo esse conhecimento. Eu acho que eles merecem uma oportunidade, um espaço, né? Claro que, novamente, não vai ser todo mundo, mas eu realmente espero que ela tenha, que mulheres tenham oportunidade no teste do ano que vem, tem bastante talento para isso. E como a Bia bem pontuou, eu acho que a F1 Academy vai ser uma boa porta aí para isso, não só para a Fórmula 1, mas para jogar essas meninas aí para a Fórmula E, Indy, etc. Mas tem uma, rapidinho, só para, acho que se depois a Bia quiser falar, pode falar, fica à vontade, viu, Bia? Mas tem um trecho da matéria do The Race que fala justamente essa questão da F1 Academy. Vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem, né? Porque ele fala aqui na matéria, o Sam Smith. Rumores circulam no paddock de Berlim na semana passada de que a maioria das mulheres na F1 Academy não se encaixa nos requisitos de licença para um assento na mesa de testes da Fórmula E. Este será o caso de alguns, mas não de todos. Porque o que acontece é o seguinte, há um artigo, né? 4.7 do regulamento esportivo atual, que diz assim, ó, o grau mínimo de habilitação para os estreantes participarem das provas oficiais organizadas pela promotora do campeonato é o grau internacional B. Os pilotos licenciados no grau internacional C, com experiência comprovadas nas categorias, né, de monoposto, poderão ser autorizados mediante prévia aprovação da FIA. Então, isso também foi questionado, né? Então, vamos ver, né? Se já circulou esses rumores, quem sabe aí no ano que vem isso possa mudar e essas mulheres, essas meninas da F1 Academy possam ter aí um lugarzinho para poder testar e quem sabe mais mulheres, né? Essa questão das licenças você vai obtendo conforme você vai evoluindo na base. E quando você não tem uma base para as mulheres, fica mais difícil delas obterem essas licenças. Então, realmente faz todo sentido que essas meninas, principalmente as que vêm de outras categorias que não a W Series, que foi ali a antecessora, se torna tudo mais complicado. Então, realmente, eu não tinha pensado por esse lado de que talvez a licença fosse o impedimento maior para que uma pilota pudesse estar nos testes, até porque até nessa questão as coisas são mais complicadas no caminho das mulheres nesse esporte, né? Incrível como sempre tem um agravante a mais quando o assunto é uma pilota, o que é triste. Bem, eu acho que a gente já conseguiu falar sobre tudo, né? Eu acho que sobre os resultados oficiais, eu vou deixar o site do Entre Fórmulas para vocês acompanharem, né, Sônia? Porque Sônia fez o resumo dos 2 dias. Eu acho que o texto tem que ser o dela para vocês lerem. Tem resumo aí das 2 sessões lá no site do Entre Fórmulas. Se vocês entrarem lá também, é o primeiro texto que tá lá, eu fui atualizando. Acabou de manhã, eu já soltei. Aí acabou a tarde, eu também já atualizei, já trouxe mais informação. E aquilo, né? A gente vai pegando informação, a gente consegue, porque não é transmitida, a gente só tem os tempos. Então, também agradeço muito as pessoas, os jornalistas lá em loco, que soltam as informações pra gente. Mas é isso, fiquei muito feliz de a gente voltar a ter teste de novatos. Finalmente, é bom ter essa empolgação, porque gera uma especulação, causa um sentimento do que pode vir aí do futuro, que pode acontecer. É bom para a gente também ter uma ideia. Muitos desses nomes que fazem o teste não necessariamente ficam para a Fórmula E no futuro, mas a gente pode ver esses pilotos em outros lugares, até o Kirkwood, que hoje é da Indy, ele fez o teste em 2020, por exemplo, o Kyle Kirkwood fez o teste em 2020, ele é piloto na Indy. Então, é muito bacana, eu tô muito feliz de ver cada vez mais. Eu acho que muito legal, a Bia trouxe um ponto que é muito importante, a gente tá vendo essa geração de pilotos mais novos, com a mente muito mais aberta e entendendo que apesar do sonho principal ser a Fórmula 1, eles sabem que não vão ser todos eles que vão conseguir. Então eles já estão também visando outros caminhos, assim. Tem a Fórmula 1 como foco, mas esse outro caminho, eu sempre comento do caso Sacha Fenestraz, eu acho ele um garoto sensacional, e ele mesmo falou, né, ele estava correndo muito tempo
na Super Fórmula lá no Japão, né? Indo muito bem lá com a Toyota. E ele sempre disse, eu sempre tive o sonho de uma categoria mundial. É claro que eu sempre sonhei com a Fórmula 1, mas eu tinha botado na minha cabeça que eu queria ir para uma categoria mundial. E a Nissan estava atrás dele para ele correr na Super Fórmula pela Nissan. E ele que bateu o pé, ele virou para a Nissan e falou, Nissan, eu só corro por você se eu for para a Fórmula E. E foi aí que a Nissan foi e fez toda essa conversa com ele, ele acabou vindo aí para a Fórmula E, e ele mesmo fala, meu sonho ainda continua sendo a Fórmula 1, eu espero chegar lá, mas se eu não conseguir, tudo bem também. Eu tô correndo, eu tô pilotando, quanta gente aí não tá conseguindo seguir o sonho, né? Então, é isso. E eu fico muito feliz de ver isso, eu espero que o fã também comece a ficar com a cabeça mais aberta, principalmente o fã da Fórmula 1, que tem um ego muito grande, de tudo bem você só gostar da Fórmula 1, mas assim, respeite os profissionais de outras categorias, seja jornalista, seja piloto, pelo menos essa galera tá correndo, tá podendo seguir o sonho deles, e torcer pelos brasileiros, né, gente? O automobilismo é tão difícil, então vamos torcer para os brasileiros onde quer que eles estejam. A gente tem o Eric Granado na Moto E, a gente tem o caso do Serginho aqui com a Fórmula E, o Lucas de Grassi, o próprio Drogovic, que é um baita de um piloto, eu espero que ele tenha um futuro ótimo onde quer que ele vá correr. E é isso, sabe? Vamos torcer sempre pelo sucesso dessa galera, porque é um caminho muito difícil. É isso, Sônia. Obrigada, Sônia. Obrigada, Bia. Gostei muito de te conhecer. Adorei você falando sobre as categorias de base. Vou acompanhar mais agora as categorias de base por você. Eu aprendi muito aqui, viu, com a live. E é isso. Obrigada, viu, Bia? Eu que agradeço, também adorei estar aqui. Eu me empolgo falando de base, então eu acabo falando um pouquinho demais. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Quem escuta esse Nome Entre Fórmulas já está acostumado comigo aqui, já sou de casa por lá. Mas sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigada mesmo, adorei mesmo. E espero que nos próximos anos sigam quem nos testes da Fórmula E, que mais pilotos da base ali de Fórmula 2 e Fórmula 3 estejam presentes e abertos nessa categoria. Concordo com a Sônia, que os fãs também abram a mente, assim como os pilotos estão fazendo.